Te louvarei, te bendirei continuamente. Graças e paz a todos. Uma das coisas essenciais para todo aquele que diz professar a fé em Cristo é conhecê-lo, é compreender o propósito de Deus e a sua obra mediante o seu Filho. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que certa feita Jesus estava reunido com os discípulos e os perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, e alguns dizem ser um dos profetas. O conhecimento que as pessoas tinham a respeito de Cristo era em razão do seu distanciamento, porque eram pessoas que não eram seguidores. Eles até participavam dos milagres, mas não seguiam Cristo como verdadeiros discípulos. E em razão disto, o seu conceito estava limitado e equivocado. E naquele momento Jesus virou para os discípulos e perguntou para eles: e vós? Quem dizeis ser o Filho do Homem? Ou seja, e vocês que estão comigo todos os dias, e vocês que foram chamados, que foram escolhidos para ser o discípulo, o que vocês dizem? Qual é o conceito, qual é o conhecimento que vocês têm a respeito do Filho do Homem? E Pedro naquele momento virou e falou assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, o entendimento de forma clara de quem se tratava Cristo, Pedro alcançou, não foi por um esforço dele, não foi pelo conhecimento que ele tinha, não foi por uma busca meramente humana, mas Deus revelou a Pedro. O Senhor deu a ele o entendimento de quem tratava ser Cristo Jesus. Esta era a razão pela qual Pedro, ele compreendia claramente que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que no Evangelho de João, no capítulo 6, certa feita Jesus estava reunido com a multidão e ali também os seus discípulos, e ele começou a discorrer sobre a sua obra, sobre o seu ministério. Quando Jesus começou a falar para aquelas pessoas que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu, que as pessoas deveriam comer da sua carne, beber do seu sangue, caso contrário não teriam parte com ele, a Bíblia diz que a maioria dos discípulos viraram para o Senhor naquela hora e disse assim: duro demais é esse discurso, quem pode ouvir? E em razão disso, a partir daquele momento, eles deixaram de andar com Jesus, eles deixaram de seguir Jesus. Hoje, uma das razões pelas quais muitas pessoas têm abandonado o caminho do Evangelho é porque lhes faltam o entendimento da verdade, de compreender o verdadeiro propósito do Senhor, porque isso não foi concedido a elas. E quando as pessoas deixaram de andar com Jesus, nesse contexto, a Bíblia diz no versículo 67 e 68, que o Senhor virou e disse assim: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pedro, sabendo de quem se tratava Cristo, sabendo que ele era o Filho de Deus, ele fez questão de dizer: Senhor, para quem iremos? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pedro encontrou a plenitude na palavra de Deus, o conhecimento da verdade mediante as palavras que Cristo ensinava a eles. É essencial, é necessário que todos nós que dizemos professar a fé em Cristo o conheçamos e conheçamos a obra de Deus mediante o teu Filho. Existe uma grande multidão como aqueles discípulos que o abandonaram, que segue ao Senhor, mas não conhece a sua verdade, não tem comprometimento com a sua verdade. E pessoas que mantêm um relacionamento assim, logo logo vão abandonar o caminho, logo logo vão deixar de segui-lo. Por isso, à luz da Escritura, da nossa reflexão de hoje, eu quero encorajar você, que você entenda isso, o quanto é necessário que você conheça as Escrituras, que você estude a palavra de Deus e suplique ao Senhor que Ele te dê a revelação, que Ele te dê o entendimento de qual é a sua obra e aquilo que Ele tem realizado mediante o teu Filho, para que você não fique à beira do caminho.
É necessário sermos perseverantes na verdade. A palavra do Senhor no livro de Tiago nos diz: não sejais somente ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos, mas sejam praticantes. Então não basta só termos conhecimento da palavra, nós temos que praticá-la. E conhecer a verdade é praticá-la, é colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Não seja um mero seguidor de Cristo, mas seja um conhecedor da sua verdade e colocando em prática na sua vida todos os dias. Que Deus abençoe a você, sua casa e a sua família.